Olá, estamos começando mais um Papo com o Doutor, mas antes de começar e apresentar o nosso convidado, queria mostrar minha camisa toda molhada aqui. Desculpe, mas é que está chovendo pra caramba nesse dia que nós estamos gravando aqui na quarta-feira e nós não podemos mais parar o carro aqui na porta, então temos que andar quase 2 quilômetros para chegar até o estúdio. Então, desculpe, está todo assim molhadão e tal, mas um dia o Chaim vai rever essa imposição dele. Bom, estamos aqui com o Heraldo Campos. Você tem o seu nome, não? Acertou. Heraldo é um especialista em aquífero Guarani. Heraldo, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. O que é o aquífero Guarani? Aquífero, vamos desmistificar o nome já. Esse nome explicar o que é muito isso. Complicado. Né? Aquífero nada mais é que um reservatório de água subterrâneo. Um lençol d'água. Um lençol d'água, mas cuidado com o negócio do lençol. Qual é a né? diferença de lençol e aquífero? Então, para os engenheiros, quando eles estão fazendo uma obra e tal, e estão preocupados com o nível da água para as fundações, aí o pessoal fala, o lençol d'água está muito perto da superfície, né? Aí o pessoal fala, esse é o lençol freático. Então é aquela água que está bem próxima da superfície e que precisa ter cuidado quando você vai fazer uma obra. Isso é uma coisa. A outra coisa é que algumas pessoas assim pensam que quando você fala em lençol ou que tem um mar de água, que é o nosso caso aqui, é mar de água aspas, né? É que você tem um baita de um vazio embaixo e a água está correndo lá, mesmo que fosse lentamente. E não é bem assim, né? No caso aqui, que nós estamos em cima do aquífero Guarani, é como se fosse uma esponja, essa esponja de tomar banho, né? Então você tem a água encharcada naquela esponja. Então a água está entre os poros dos grãos das rochas. Então você não tem vazio, você não tem vazio. Não é um lago, um grande lago. Não é um lago. Ah, certo. Tem situações, que não é o nosso caso aqui, que você tem esse lençol aí, tipo como se fosse um rio subterrâneo, tipo lá na Caverna do Diabo, lá pro Vale do Ribeira, que é uma situação que você tem um baita de um vazio, é num outro tipo de rocha, né? São calcários, metacalcários, né? Aquelas grutas bonitas, né? Que ali sim você tem o rio correndo dentro da gruta. Aquilo sim você podia falar que é um lençol de água subterrânea que está dentro de uma caverna, né? Não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é bem diferente. Como se fosse uma caixa de areia que você derramasse um copo d'água nela, aí ela se encharca e aí se você inclinar essa caixa um pouco, pela ação da gravidade essa água vai descendo e vai lentamente, né? Quanto mais profundo, mais lento é. Mas tem, por exemplo, ali na região da 9 de Julho, que já é uma região alta da cidade, Tá. eu percebo que algumas obras, isso é, quando tem obra de prédio, porque a fundação é muito longa, você tem água pra caramba, os caras têm que colocar bomba para tirar água. Aí seria o quê? Seria um lençol? Então, veja bem. Ou aí, seria esse? Então, na 9 de essa julho, esponja? na 9 de julho, ali na 9 de julho você tem a rocha ali, é o que recobre o reservatório. Né? Certo. Porque esse aquífero Guarani era como se fosse o deserto do Saara de hoje. A parte superior do reservatório é como se fosse o deserto do Saara de hoje, só que há 200 milhões de anos atrás, quando os continentes estavam juntos. Então você tinha um baita de um deserto ali e os continentes juntos começaram a se separar. Aí começa a separar e nessa separação começa a vir por grandes fraturas, né, nessa separação, um baita de um extravasamento de lava, semelhante à lava de vulcão. Certo. Só que a lava saindo por grandes fendas. Aí isso tudo vai sendo jogado por cima desse antigo deserto, que é o chamado deserto Botucatu. Então, trazendo aqui para a região de... Bom, aí 200 milhões, né? A gente tem... Vamos tentar. Aí eu tô... vamos viajar conversando como se fosse o nosso telespectador. O que seria o deserto como? Quer dizer, você tem... Deserto é só areia. Isso, areia, um clima árido, Sim. areia, dunas, antigas dunas. Certo, certo. E aí acontece o que depois disso? Quer dizer, elas são banhadas... Elas são... começa a sair pela crosta terrestre, lava e recobre. De baixo, sai de dentro da terra. Isso, aí recobre. É que vulcão é uma, vamos dizer, é uma saída de lava localizada, né? Até formar aquele cone que depois vira o edifício vulcânico. Nesse caso, não. Foram grandes fraturas na crosta que foram derramando sucessivos episódios de lava sobre esse deserto, então. Correto.
Aí, bom, isso é na escala do tempo. E né? aí Isso você vai cria abrindo, vida. vai abrindo, sim. Aí vai Você vai cria vida mudando, nesse ambiente. vai mudando o clima. Na época dos dinossauros, né? Então, Quase a nossa época. Esse cabelo quase, branco, barba branca. Eu sou um pouco mais novo. Então, aí o que acontece? E ele vai sendo enchido, esse deserto, com esses 200 milhões de anos acontecendo essa separação e esse derrame que vai recobrindo, vai afundando, né, pelo peso dessas lavas, depois elas vão se solidificando e vai afundando e vai abaulando. Então é mais ou menos o seguinte, sabe esses bolos de aniversário? É tudo assim em camadinha, que você põe em creme de leite, ou você faz um bolo, corta lá as fatias, né, 2, 3 fatias, e depois você vai apontando o recheio. Sim, é mais ou menos isso, e depois você pega uma garrafa de refrigerante PET, assim, que é pesado, e põe por cima, vai abaular. Correto. É mais ou menos isso que é o desenho hoje do reservatório. Então ele está abaulado e você tem entradas de águas espalhadas, né? Porque são 4 países onde ocorre esse reservatório. Nesse decorrer do tempo da sua gênese, né? Quer dizer, que ele vai formando um deserto, depois vem a lava, recobre, aí fica só uma parte exposta, a outra parte está recoberta. Correto. De uma área de 1.200.000 km² de extensão, que é uma área imensa, é como se seria fosse isso? equivalente à Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, tudo junto, assim, é uma área imensa. O aquífero é isso? E o aquífero é isso. Você só tem 10%, ou seja, 120.000 km² de extensão, em exposição. O resto ele está recoberto pelo basalto. Você falou 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina E Uruguai. 70% dessa área está em território brasileiro. Os outros 30% está distribuído nos países dos nossos irmãos. Então, e no caso do Brasil, são 8 estados, né? Não totalmente, mas parcialmente. No caso do estado de São Paulo, ele está em 60% da área do estado de São Paulo. E aqui em Ribeirão Preto nós estamos em cima dele. Bom, toda essa volta, toda para falar lá da 9 de julho, né? Sim, à vontade. Então, essa volta toda falando, então, na 9 de julho você tem os basaltos ali, que hoje está recoberto. A 9 de julho ainda você tem paralelepípedo, né? Isso. Né? Ainda bem, né? Ainda bem que é muito melhor do que o asfalto, primeiro, porque nos vãos a água consegue infiltrar, lentamente, mas infiltra. Aí você põe o asfalto, aí você vai ter que botar galeria quintope, drenagem e tal, é esse caos aí. Isso por um lado. Aí o rio lá embaixo corre tudo muito pro rio. Isso por um lado. Por outro lado, para um cara que só anda que nem eu, que ando 6 km por dia, que vou e volto para casa para trabalhar, para o cara que anda é ótimo, porque o cara o cara que está de carro no paralelepípedo anda mais devagar. É quase como estrada de ferro, né? Que fizeram quase que a questão de acabar com o Brasil por causa dos lobbies, de ônibus e tal. É quase uma coisa permanente você ter uma via de paralelepípedo, né? Só que você tem que ter uma manutenção. Você tem que ter uma manutenção, mas ao mesmo tempo para você mexer em encanamento, em adução, enfim. Mais fácil. É mais fácil, certo? Então, aí vem e recobre aquilo lá. Então, aquela região ali da 9 de julho, ali na Santa Terezinha, por ali tudo, aquilo é basalto. Então aquilo está sobre o aquífero Guarani. Então, dependendo da posição, você tem ali 80, 100, 150 metros mais ou menos de basalto. O que é o basalto, né? Quem vai no Curupira vê o basalto ali, né? No parque. Sim. Então ali foi uma antiga pedreira, né? Então quem me contou a história que conheceu aquela pedreira lá quando ela funcionava, falou que tinha muita água lá, que tinha que bombear para o pessoal poder trabalhar, né? Então, às vezes, pelas fraturas dos basaltos, a água de chuva se infiltra e pode acumular em algum lugar, que é mais ou menos o que você estava falando, né? Você tem uma obra, né? E a água pode se acumular por aí. ali. O basalto seria um reservatório. O basalto, ele é considerado também um reservatório de água, ou um aquífero, que é esse termo mais sofisticado, se você tiver ele fraturado, porque ele é outro tipo de rocha. O aquífero Guarani... O basalto é o nome da rocha. Basalto é o nome da rocha. O aquífero Guarani são arenitos, né? É areia, então são grãos. Então você tem um tipo de
A água ali, ela tem um tipo de movimentação diferente se você tem um meio fraturado, que é o basalto. Certo. São rochas diferentes. Uma é essa lava que se solidificou por resfriamento quando transbordou pelas fraturas. É mais rígida do que o... Muito mais rígida. E você pode ter acúmulo de água localizadamente, em Certo, fratura. entendi. Mas não tem um bom potencial como tu tem o aquífero Guarani. É localizado. Às vezes, essas fraturas, se você tiver... Porque ele está ensanduichado, né? Então é como se, vamos supor, o meu aquífero Guarani fosse esse folder aqui e o meu basalto fosse esse aqui. Tá certo? E inclinado, por causa do peso, né? Então era um antigo deserto, aí extravasou a lava, aí com o tempo geológico, 200 milhões de anos passados, isso aqui se inclinou. Tanto inclinou nessa parte leste aqui, pegando o Rio Paraná, vamos supor que o Rio Paraná estivesse aqui, quanto na parte oeste, lá para o lado de Campo Grande, e assim vai. E vai até o sul, né? Certo. Então ele está inclinado assim. 10% só é que aparece aqui na superfície, aqui a água entra. O basalto, ele pode ter algumas zonas onde a água pode entrar também. Aí você vem, quanto maior, aí isso aqui vai se espessando, né? E aí essas fraturas já não tem conexão e aí o reservatório está lá embaixo. Tá 1.500, 2.000 metros de profundidade. Então, assim, se a gente tomar como referencial geográfico o Rio Paraná, né, o Rio Paraná, por exemplo, ele se encaixou numa antiga fratura que existia. Né? A fratura, que você falou. Então ele se encaixou numa dessas fraturas e ele corre, vai embora e vai dar lá no Plata. Vai dar lá no Plata. E tem várias fraturas, né, ao longo, cruzando o Rio Paraná, né, formando eixos assim. Então, por essas fraturas, se você tiver nas partes mais profundas, né, e elas tiverem alguma conexão, a água lá de baixo, ela pode vir para a superfície, em alguns pontos. Você tá naturalmente. Dizendo, pelo que eu entendi não, vou perguntar. O Paraná, ele nasce de uma nascente? Não, o Paraná, a grosso modo, é água de chuva. Ele Água de corre numa antiga fratura. Ah, sim, é só o leito dele. Mas, como não se conhece bem ainda toda essa dimensão do reservatório e como é que são as comunicações subterrâneas, porque são vários compartimentos que se movimentaram, né, ao longo dessa separação toda, pode ser que em alguns setores próximos ao Rio Paraná você tenha uma área de descompressão. Tá? É descompressão. Você tem um baita peso em cima por causa das rochas. Se tiver fratura, você tem uma água sob pressão ali embaixo, ela pode subir. Isso naturalmente. Pelo lado artificial, a gente pode tomar a referência como um poço. Um poço é uma obra de engenharia. Poço artesiano. Um poço artesiano. Para eu ter um poço artesiano mesmo, né, que a palavra artesiano está ligada com surgência de água naturalmente, eu tenho que furar um poço, vamos dizer, nas proximidades do Rio Paraná. Por quê? Porque o aquífero Guarani vai estar a 1.500, 2.000 metros de profundidade, eu posso ter 1.000, 1.200 metros de espessura de basalto, então ele vai estar comprimido lá embaixo. Aí eu faço um poço caro, é poço de $1 milhão, $1,5 milhão de dólares. É poço com tecnologia. Tem que perfurar rocha. Toda essa rocha, ela come broca, né? São poços caros. E aí eu vou ter um poço que pode me dar, com surgência natural, 500 mil litros por hora, sem bomba. Só com a pressão. Só com a pressão. Temperaturas que podem chegar na ordem de 50, 60 graus. Né? Aí, geralmente a água é boa, mas vai ter um teor salino um pouco maior relativamente do que... Por que essa temperatura? Por causa que quanto mais você vai em profundidade em direção ao centro da Terra, você vai ter o chamado grau geotérmico, você vai tendo um aumento de temperatura. Por exemplo, Caldas Quentes, o que seria aquilo lá? Não, Caldas Novas em Goiás.
É interessante isso aí porque... E tem outra, em Foz do Iguaçu eu encontrei também, tem um hotel lá que tem água bem quente. Foz do Iguaçu está dentro tá dentro aqui do contexto que a gente está falando do Aquífero Guarani. Mas Caldas Novas está fora do Aquífero Guarani. Não está muito longe, mas está fora. É uma outra situação lá, são rochas mais antigas e tudo. Ali o que acontece é o seguinte, você tem uma anomalia, você tem a crosta terrestre, que é a parte solidificada da Terra, que não é regular. É 45, 50, 80, 100 quilômetros de espessura, né, que é onde a gente habita. Nós habitamos a superfície disso daí. E ali tem uma anomalia, é como se fosse um bulbo, assim, das partes mais quentes abaixo da crosta. Tá? E aquilo encosta ali num terreno todo fraturado e a água percola por ali e você tem surgências naturais. Eu conheci lá, que fui dar uma palestra ali, inclusive me convidaram para dar palestra achando que aquilo era o Aquífero Guarani. Aí eu falei, eu vim aqui sou geólogo de formação, né? Não é Aquífero Guarani, tá? Mas eu vou tentar explicar as diferenças de um e de outro, né? Então eu conheci ali, tive dois dias ali e me levaram em alguns pontos. Então você conhece ali? Não conheço. Você tem surgência de água, assim, você põe a mão na água, assim, em saída de água, assim, na beirada de rio, assim, de 50, 60 graus. Por causa desse tipo de anomalia que tem naquela região. Tem comunicação com a água entra nas fraturas, isso, e aí tem como se fosse um bulbo, assim, de um material magmático que está encostando ali naquela região da crosta e aquilo aquece. Aqui é por causa da profundidade, né? A gente não tem esse tipo de situação, é uma outra situação aqui. Correto. E aí você tem água aí de 50, 60 graus, que dá para tocar, inclusive calefações aí nos lugares mais frios, granjas, enfim. Você pode usar essa água tranquilamente. Mas você falou em 10% de recarga. Não, 10% de área livre do reservatório por onde a água entra. Vamos trazer isso para Ribeirão Preto, que acho que fica mais fácil de entender. Legal. Se você pegar a área do município de Ribeirão Preto, uns 40% da área territorial, que é a Zona Leste, tá? Eu tenho uma chácara lá. Estado do Piripau. Isso, por ali, né? Pertinho. Mais perto daqui ainda, onde está o Fórum, o Ministério Público, o Novo Shopping, aqui. E você indo nessa direção para o leste, é a área de recarga, é onde tem esse arenito, essa antiga duna ali. Quer dizer, na realidade você tem um solo ali por cima, mas esse solo... Pequeno, parece areia mesmo. Então, é isso aí. A água não forma poça. É que a cidade vai engolindo, né? Ela não empoça a água. Mesmo chuva forte, como a que nós tivemos hoje, que me molhou inteiro. Você estava falando, a gente vindo de carro para cá, que a água lá no teu sítio, na tua chácara ali, não empoça. Ela vai como Por se fosse embora. Porque aquilo é uma bucha. Sim. Tá? Se você pegar, inclusive, um mapinha, uma fotografia aérea, ou você fizer um voo ali, você vai ver que se comparar a Zona Leste com essa área que vem aqui para dentro da cidade, que está encoberta pelos basaltos, você vai ver que a drenagem, ela praticamente ela é bem diferente. Você não consegue desenvolver uma drenagem. Por quê? Porque a água infiltra. Então, ali ela infiltra porque é a área onde você tem essa antiga duna, a flor da terra, propriamente dita a palavra, a flor da terra. Você vem em direção ao oeste, para o centro da cidade, você começa a ter o basalto recobrindo. Só que ele recobre e vai se espessando. Ele vai se espessando. Tá? Então, os poços que estão no centro da cidade, mais a oeste, já indo para o lado de Barrinha e tal, cada vez mais para você pegar água mais profundo. Mais difícil de chegar, né? Mais difícil de chegar, são mais caros, né? E você tem que atravessar maior espessura desses basaltos aí, que praticamente é o que come aí 70%, 80% do valor do poço. E lá não tem essa rocha? Lá onde, estou falando da Zona Leste, tem? Não. Ou ela é estreita? Não, lá não tem. Não tem mesmo? Não tem. Lá você tem o arenito direto. Então vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, lá no Simeone, o bairro do Simeone, ali você tem um poço, né, que abastece lá o bairro, de cerca de 200 metros, que ele está
ele atravessa sabe, esse pacote de arenito aí, o aquífero Guarani propriamente dito, inteiro. Porque esse pacote do arenito, a espessura média dele é de 250 metros. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. E os basaltos chegam a ultrapassar 1.000, 1.200, 1.500 metros de espessura. Porque isso não é. Isso, a natureza não é homogênea. Rígido, além de ser mais rígido, então é mais profundo ainda. Quer dizer, a espessura maior. E aí você vai. E aí as maiores profundidades, você vai tendo as moléculas de água muito juntas, né? Bem comprimidas por causa do peso. Ela anda menos, certo? Porque o que faz a água se movimentar é a ação da gravidade, sabe? É a lei maior, tá? Então, quanto mais profundo, ela anda menos, né? Ela tem a velocidade reduzida. E esse fato dela ter a velocidade reduzida vai incorporando maior conteúdo de sais na água. Então, se você pegar uma água aqui na zona leste e fizer uma análise, você vai pegar lá 100 miligramas por litro de teor salino. Aí você pegar uma água lá na divisa de São Paulo com Mato Grosso, isso pode ir a 600, 700 miligramas por litro. Né? Porque aumenta muito porque ela se move mas dentro menos. dos padrões. De qualquer maneira, a água do reservatório aí nos 4 países é de boa qualidade. Né? Não tem, com relação a isso, não tem mas vamos falar disso depois do intervalo. Bem, estamos de volta, papo com o doutor, recebendo o Heraldo Campos, falando sobre o nosso aquífero Guarani, que é um tesouro, né? Opa! Heraldo, é um grande tesouro para a humanidade aí, principalmente os povos aqui que vivem no Cone Sul, né? Dos 4 países aí, a gente tem que cuidar dessa água para nós mesmos e para as próximas gerações, né? Se as questões políticas e nem econômicas unificam o Mercosul, pelo menos o aquífero pode unificar. Né? Eu acho que a água acho que é um eixo aí, na realidade já era, né? Mas agora com essa preocupação toda de interferências, de mudanças climáticas, eu acho que é ela que vai puxar o desenvolvimento, né? E tudo que vem pela frente aí nos próximos anos. Eu pelo menos acho que é a maior riqueza que a gente pode ter. Quer dizer, as fontes energéticas, né, fósseis como o petróleo, por exemplo, são finitas também. Só que a gente pode viver sem energia, mas sem água não. Né? E a água ela é o seguinte, ela tem um início do ciclo da água, é um início interessante, né? Vamos dar uma passeada no planeta assim, um pouco rapidamente. Vamos. Então o planeta ele tem de idade, né, 4,5 bilhões de anos, né? Então, assim, números meio grosseiros, há 3,5 bilhões de anos atrás, quando começou a formar essa crosta, né, os gases que foram saindo para formar as rochas e formar essa capa que envolve o planeta, foram sendo aprisionados pela ação da gravidade da Terra, né? Isso. E mais a captura de uma infinidade de cometas, né, que são gelo, né, basicamente é água em estado sólido, né, que passavam pela órbita da Terra e eram capturados isso lá para trás. Então, o escape dos gases na solidificação do planeta, que era uma massa incandescente, e a captura desses cometas pela ação da gravidade no planeta, é que foram juntando um número infinito aí de moléculas de água para formar a atmosfera. Aí essa atmosfera inicia um ciclo
E aí começa a formação dos primeiros mares, dos oceanos, e assim vai. Então, na realidade, você tem o início de um ciclo da água aí, e a quantidade da água é a mesma. A quantidade da água ela praticamente você não houve se alterou. Não se alterou ao longo do tempo. O que se altera é o estado dessa água, né? Dependendo. Por isso que se diz que é um bem finito. É isso, exatamente. Quer dizer, é a quantidade preservação da mesma. qualidade. Exatamente. Aí o homem, né? Nós aí na nossa história aí de, sei lá, Homo sapiens, sei lá, 5.000 anos, e aí numa progressão geométrica com revolução industrial e poluição e contaminação, a gente interfere e muito na qualidade da água, porque a quantidade é a mesma. Agora, essa quantidade ao longo do passar dos anos aí da história do planeta, ela vai se modificando de estado, né? Então, se você passa por... E dependendo da região, da inclinação do planeta, da órbita, enfim, né? Por exemplo, você está falando o seguinte, que nós deixamos de ter água líquida para ter gasosa. Isso, e esses estados eles vão se cambiando ao longo do tempo. Mas é o estado. Não e a qualidade, depois que o homem começou a botar o pezinho e criar asas, e 300 anos atrás, 200 e poucos anos atrás, entrar o processo industrial, ele começa a interferir na qualidade da água, né? Principalmente da água líquida, que é a que a gente consome. Então, é essa interferência que é a interferência que você tem que controlar, né? E é uma das mais perigosas, né? Porque a gente depende dela para viver. E aí, a gente não consegue dimensionar essas mudanças de estados, né, globais. Agora, veja bem, todo dia agora tem uma notícia que só vem a reafirmar o que os cientistas já estavam projetando há alguns anos atrás sobre o aquecimento global, né? Efeito estufa. Na realidade, esse efeito estufa faz parte do metabolismo do planeta, né? Esses períodos mais quentes, períodos mais frios, né? Acontece que a gente está interferindo nesse metabolismo do planeta, acelerando o processo de aquecimento. Então, hoje eu estava lendo no jornal que para o Brasil, por exemplo, a projeção para as cidades que estão litorâneas é de 1,5 m de subida no nível do mar. Então, isso em 50, até 100 anos. Isso, exatamente. Então, quer dizer... o fenômeno do degelo já é presente. Então, isso tudo está interligado, né? Então, eu fiz em dezembro, que já era início do inverno europeu, no hemisfério norte. Eu fiz um voo Atenas, Paris, quer dizer, por cima dos Alpes. Tá. E tinha quase nada de quase gelo. Nada, quase nada de gelo. Impressionante. É isso aí. Eu vi qualquer coisa na televisão, eu acho que era lá mesmo. Que estava lá, as cadeirinhas, tudo parado, não tinha neve. Não tinha neve para o pessoal esquiar. E o que parece, eu não sou especialista nesse assunto aí, mas há uns anos atrás eu fui até um desses consultores online, né? Para esse painel de mudanças globais aí da ONU, né? O IPCC, que é uma sigla em inglês. O que parece que a gente tem acompanhado aí é que essas mudanças, né, além de ter degelo, alguns locais vai subir o nível do mar, né, você vai ter uma extensão grande da subida do nível do mar, é que onde você tem climas marcados, por exemplo, semiárido, vai ficar mais árido ainda. Então, onde você tem um determinado Nordeste, clima, o Nordeste, por exemplo, onde você tem determinados climas já marcados, eles vão se acentuar. Parece que isso é uma marca de um desses efeitos aí do aquecimento, né? Mas ele estava falando da qualidade da água. E nesse intervalo ele estava falando do aquífero. Quer dizer, existem muitas preocupações, né, sobre contaminação desse aquífero. Quer dizer, isso é algo real ou é só, por enquanto, só preocupação mesmo? Não, é algo real. Tanto é que esse projeto que eu trabalho, né, que é
um projeto auspiciado pela Organização de Estados Americanos, que é o projeto Sistema Aquífero Guarani, dos 4 países, né? Ele é um projeto que se preocupa, com os níveis de extração de água exagerados, né? Por isso que Ribeirão Preto foi escolhida como uma área piloto, porque um dos nossos principais problemas aqui você retira mais água do que a água de chuva tem capacidade de repor, que é uma capacidade maior do que a reposição. Quando nós perdemos, 13 vezes mais a gente retira água do que a água de chuva consegue repor. E aí quando você tem uma concentração de poços, como é nessa região mais central da cidade, muito grande, é de lá que você tira mais água, né? Como se pegasse uma seringa lá e ficasse tirando água de uma caixinha de areia. É mais ou menos isso. Aí o que acontece? Simplificadamente, se você pegar uma pia, encher de água e botar o tampão ali, aí você vai, tira o tampão, vai formar um redemoinho, né? Vai formar um conezinho. É exatamente isso que acontece quando você tem um poço com uma bomba que retira a água, ele forma um cone lá. A única diferença é que na pia você não tem nada que está te atritando, né? O teu líquido, a água. Só que no reservatório você tem os grãos de areia, então a água ela tem que ir contornando os grãos de areia para entrar no poço. E de qualquer maneira, se você tem um nível, você tinha um nível natural, né? Ribeirão Preto comemorou o que o ano passado? 150 anos, não é isso? De vida. Tá. Então você tinha um determinado nível. Na região central hoje, né, ao longo desses 150 anos, vários poços, principalmente nos últimos 30, 40 anos, né, você tem uma série desses cones, chamado cone de rebaixamento. Aí tem uma somatória desses cones, né, porque os poços estão muito perto um do outro, um vai interferindo no outro. Aí você tem um grande cone de rebaixamento. Então, em média, mais ou menos, 60 a 70 metros que o nível da água na região central está abaixo do que seria o nível natural. Que não vai chegar mais. 60, 70? Em média, porque vai depender da posição, né, de onde você está. Mas em média é isso. Você não vai repor mais isso, sabe? É muito difícil, porque a água que entra, ela tem um caminho lento, né? Ela tem que entrar na zona leste e vir para o oeste descendo, certo? Ela vem descendo pela ação da gravidade, com uma velocidade que vai se reduzindo às maiores profundidades. Então, se retira mais água do que a capacidade da água de chuva tem de repor. É 13 vezes mais o cálculo que foi feito. E não pode faltar água? Então, veja bem, aí tem alguns... Você está tirando tanto. Aí tem alguns componentes aí, a gente tem que montar uma equação, né, de entrada, saída e perdas, aí ver o que acontece. O consumo de água por cabeça, né, per capita, em Ribeirão Preto é muito alto. Muito desperdício, na verdade, 3, 4 vezes mais do que você precisa de, sabe, um ser humano precisaria numa situação normal. É um desperdício também. Então, água muito barata também. Sei lá, 450, média, né? Você tem que ver onde é que está os picos, né, para chegar na média. Mas é em torno de 400 litros por habitante. A galera aqui tem mania de lavar a calçada. Lavar a calçada com água, uma água nobre, né? E a gente tem uma vantagem, né? Porque como Ribeirão Preto é 100% de água do aquífero, a gente não precisa tratar praticamente a água. Ela só é clorada e fluoretada. Tá? Você não tem tratamento, né? Quer dizer, isso já reduz muito o preço, né? Exatamente. E aí tem componentes, você tem perdas, né, na rede, né? Que existem perdas na rede aqui que estão mais ou menos nas perdas da média nacional. 30%, 40% de perda na rede. Na rede de distribuição. É muito. Né? Tem esse outro lado, né, dos hidrômetros, né? Muito domicílio no hidrômetro não está funcionando, ou o cara faz uma gambiarra lá para tirar água, reduz a velocidade do reloginho, né? Então, tudo isso às vezes leva a você ter alguns setores aí que você tenha
Gasto demasiado. Um gasto demasiado aí na época de... Porque no verão é impossível, né? É impossível no Ribeirão Preto você não ficar entrando 2 ou 3 vezes no chuveiro. Um calor insuportável, né? Teu corpo chama isso, né? E aí você tem esses aumentos de consumo. Às vezes falta água em um outro setor. Né? E a área de recuperação Então, é só um lado, só a Zona Leste. A Zona Leste e uma franja aí, que tem até um pessoal que está estudando isso, né? Do Instituto Geológico de São Paulo, o instituto voltado para pesquisa, que eles estão estudando essas zonas dos basaltos, onde você pode ter partes fraturadas e que a água pode entrar, né? Para proteger. Porque, no fundo, aliás, são ações que já estão ocorrendo na região, né? Por exemplo, Ribeirão Preto tem um comitê de bacia, né? Que é fórum de discussão para você gerenciar o que você faz. Seria a Bacia do Pardo? A Bacia do Pardo. Então, aí você tem Ribeirão Preto, a cidade, que se abastece 100% da água subterrânea que está no subsolo dessa bacia de superfície, né? O Pardo está aí, alguns quilômetros daqui. Então tem um trabalho que foi desenvolvido no ano passado, com vários órgãos, entidades da sociedade civil, órgãos do Estado, órgãos municipais, que é para você disciplinar novas perfurações de poços. Por quê? Porque estava se furando o poço e não estava se dando atenção, quem estava furando, aos órgãos gestores. Né? Isso tem uma disciplina, não tinha controle. E aí o que aconteceu? Como você tem essa área problemática no centro, uma área que envolve essa área problemática do centro, que você já tem um pouco menos de poço, e uma zona leste, onde você tem que ter um cuidado especial relativo à proteção, porque é uma área sagrada, é a área de entrada da água, o que foi feito? Foi feito um zoneamento em 3 grandes setores. Então, isso acabou no final, aí ao longo, né, porque isso é um processo de discussão, né, de assembleias, de órgãos colegiados, isso lá no final da linha tem peso de lei. Né? Isso vai parar tem um peso de uma lei estadual. O que acontece assim, de forma bem simples, né? Foram feitos 3 zoneamentos onde nessa área mais central, onde você tem esse cone já, que é uma área já problemática, os níveis já rebaixaram bastante, você só pode substituir um poço desde que seja para abastecimento público. Você só pode substituir para abastecimento público. Certo. Você só pode trocar um pelo outro. Porque o poço é uma obra de engenharia, ele tem uma vida útil. Né? Você tem lá a tubulação, aí dependendo se a água é mais ácida, vai corroer isso ao longo do tempo. Então você tem poço com vida útil de 25, 30, 35 anos. Aí você tem que substituir para poder sacar a água. Tá? Então você só pode substituir em função de que já é uma área problemática. Aí em volta, uma área que abraça essa área aí, você pode fazer novos poços desde que justifique ir para abastecimento público. Quer dizer, sempre direcionado para atender a maioria e a população. E aí uma terceira área que ela abraça essas duas aí, né, porque quase coisa concentra, e que está um pouco voltada para a Zona Leste, onde você pode fazer poço, seja para abastecimento público ou para outro tipo de uso, mas é uma área onde você não tem muito poço, relativamente, porque você não tem um adensamento populacional tão grande. Você pode fazer desde que você mantenha determinadas distâncias, de 1000 metros, por exemplo, em raio, para um poço não interferir no outro, para não acontecer o que aconteceu no centro, porque interfere. E, ao mesmo tempo, é um poço relativo ao outro e você tem um certo distanciamento, por exemplo, de corpo d'água que já está poluído ou com suspeita de poluição, porque senão você pode trazer essa água para o teu poço. Se tiver um corpo d'água, uma lagoa, um rio, um córrego que está poluído, você faz um poço próximo, você pode acabar você pode trazer essa poluição para o teu poço e aí você... Aí espalha também. Exatamente, você acaba formando uma pluma lá, que eles chamam, uma mancha de contaminação para o teu poço e para aquele perímetro que está em volta. Então isso é um tipo de medida para disciplinar o uso.
Isso é o que a gente chama né, é o pré-modelo de gestão do reservatório local. E nós temos órgão municipal de controle disso? Então, veja bem, aí o Estado ele tem um órgão gestor, que é o responsável pela gestão das águas, o Estado. O Estado de São Paulo. Eu falo município. E o município, como um poço é uma obra de engenharia, e o município tem a sua legislação municipal, né, que abarca o seu território, você tem que passar pela prefeitura para poder fazer essa obra. Então, basicamente, você precisa ter uma licença da prefeitura, né, para você pleitear essa obra, e depois de pleitear essa obra, se você tiver essa licença, você tem que pleitear a pesquisa para chegar lá no seu poço para você depois tirar água no órgão gestor. Então, são dois caminhos, é um caminho municipal e um caminho estadual. Isso é o ideal, né? Isso é o que existe. Mas não... Então, muita gente fura o poço sem autorização. Por isso é que, no âmbito do Comitê da Bacia, apareceu esse problema, falou, ó, estão furando aí, estão dando banana aí, pô. Tem que ser punido. Estão dando banana pros dois órgãos que... Tá? Aí se reuniu técnicos do Estado, técnicos da Prefeitura, sociedade civil, enfim, né? Que lá é um fórum democrático. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer isso, isso, isso. Aí fizemos esse trabalho todo, que aí tem peso de lei. Agora, lógico, é uma lei, né? Então tá lá para disciplinar. Aqui não pode, aqui não pode. Isso tudo está cartografado, está mapeado, tem todo um zoneamento para isso daí, né? E, ao mesmo tempo, para você dar uma certa, sabe, uma direção de balcão, né? Que eu falo assim, bem popular, né? Ó, você tem que ir primeiro no balcão da prefeitura para ver se você pode fazer isso, tá? Então tem lá a lei, tem que seguir isso. Lógico. Se ela te emitir a licença que você pode fazer, aí você tem que ir no órgão gestor das águas para seguir os procedimentos lá até chegar no teu poço. Então tem todo um caminho. E os caminhos já estavam postos, né? O problema é que não estava sendo respeitado. Aí com esse trabalho, pela notícia que a gente tem, é que diminuiu assim, bastante, né, esse tipo sabe, de você sair furando aí. Vou resolver meu problema lá, porque na realidade é um poço em média, se você não tiver muito basalto para perfurar, é uma obra rápida, certo? Você faz, inclusive no carnaval, esse não, no outro, andaram furando o poço a dedéu, né, porque a fiscalização está... Certo? Tá no carnaval. E aí no carnaval, ó, a gente entrega um poço para você em 4 dias, 5 dias, tá? E entrega mesmo. Você só vem uma torrinha, é uma obra vertical, o que fica para fora é um cano, uma lajezinha. A obra é rápida, depende da situação. Se você vier para dentro aqui. Mas o controle é difícil. E aí. Então, e esse quadro é um quadro que, sabe, a gente aí que está no meio, aí você fica ouvindo, ó, o cara vai pra lá. Aí isso diminuiu drasticamente aí com esse disciplinamento, né? Não, isso é bom. Bom, vamos dar um intervalinho, né, Cachaça? Tomar uma água, estou falando um pouco de água, daqui a pouco eu de volta. Bom, estamos de volta para Produtores, recebendo o Heraldo Campos, que é um geólogo, entende tudo de aquífero, de água. Heraldo, nós estávamos falando uma coisa que sempre chamou a atenção, e todo mundo sempre falou, do chopp de Ribeirão, que era uma maravilha, sei lá, e era mesmo. E que a água é fundamental para o chopp, para a cerveja, né? Só que nós perdemos a nossa principal, temos só a Colorado aqui hoje, né? Perdemos a nossa principal fábrica, que é a Antártica, que foi para fora do aquífero. Então, é isso? Ela tá onde? Vem de onde? Eu venho, quer dizer, ele vem de onde? Vem. Agudos é aquífero, né? Agudos é. Então, a Brahma, são produzidas então, quando ela era feita aqui, né? Usava água do aquífero. Água do aquífero. Pelo menos essa informação que eu tinha, mesmo porque eu fiquei um tempo fora do estado e estou voltando há 1 ano e meio para o estado de São Paulo e tal, enfim. Mas trabalhei, eu fui em 94, fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Aí fui trabalhar numa universidade jesuíta lá. Aí fiquei... Virou padre? Não virei não.
Aí fiquei 8 para 9 anos lá, depois saí de lá e fui para Santa Catarina, trabalhei um pouco na Federal de lá e vim para cá. Fiz um concurso para esse cargo aí de facilitador local, o nominho. Facilitador? Que coisinha. Não tem Até coisa melhor, não. Eu fui dar uma palestra outro dia lá em Botucatu, aí no meio lá inventei que era o proctologista das águas, né? Pô, que nome, facilitador. Mas enfim, isso é uma história longa. Então, mas aí... essa história de Ribeirão, né? Então eu venho para cá, porque eu trabalhei muito tempo no Estado, no poder público, né? No Estado, 18 anos aqui em São Paulo. Então eu vinha para Ribeirão a serviço, né? E aí quando passava por Ribeirão, lógico, aí tinha o 1 e o 2, né? E comer e tal, ir embora, enfim. Então a água era do reservatório. Aí quando transferiram a planta, que foi lá para Jaguariúna, é isso? Jaguariúna. Jaguariúna, a planta da cervejaria. Perdemos a água. Eu conheço, inclusive, a planta de lá, quando estava recém-inaugurada por questão de trabalho mesmo. Eu trabalhava num órgão do Estado, que era o gestor das águas. Controlava, né? Enfim. Apesar de meu trabalho principal é água subterrânea. Então eu conhecia, é imensa aquela fábrica lá. Bom, e aí, um dia eu estava tomando chopp aqui, e aí, falei, né? Aí, não, mas a água, o chopp vem de lá. Falei, mas é água de rio. Né? Não é. Que diferença. Aí me falaram assim, não, vou te trazer o selinho, né, para ver. Aí pegaram o selinho do barril, não, é água lá do Rio Jaguari, né, da planta da cervejaria de lá, de Jaguariúna. Mas, algumas épocas do ano, vem chopp de Agudos, né? Mas já melhora. Que é a água do Teoricamente fica melhor. E tratamento de água, quer dizer, eu conheci, deve ser caríssimo, eu conheci, onde foi? O Curaçao é uma ilha do Caribe, do lado de Aruba, sim. em que toda a água potável da ilha, que eles não têm água subterrânea, imagino que sim, porque eles tratam a água do mar. Tá. Isso deve ser um custo absurdo, né? É caro. Não sei se eles só usam água do mar ou eles têm placas ali, eles têm placa de captação de água de chuva quando chove. Cara, não deve chover muito. Isso tá perto do Equador, né? Na nossa região aqui nem passa, né, pela cabeça, porque é por fora, temos água pra caramba, né? Não, eu estou levantando essa questão o seguinte, caro, se a gente contaminar toda a água que nós temos, essa água subterrânea, nós vamos ter que investir em dessalinização. Mas eu acho que a coisa não é por aí, não. Não é. Você ter política séria, né? Ter governo firme aí, né? Poder público. Porque é aquelas coisas, né? São aquelas, sei lá, 3, 4 coisas, né? De uma mão aí, né? De um dedo. Que, sabe, se o poder público, seja que escala for, municipal, estadual, federal, se retira, nós estamos perdidos. Sabe? A soberania, seja municipal ou estadual, vai para o beleléu. Então, a água faz parte do setor da saúde, isso é do setor estratégico. Então você tem que ter, sabe, disciplinamentos aí fortes e fiscalização. Acho que a palavra-chave é fiscalização também. E uma cultura de médio e longo prazo, educação ambiental, né, sabe? Aquilo que a gente está cansado de ouvir. Eu ouço isso há anos, você também, né? E quando vamos mudança de comportamento que a gente não percebe. Então tem que mudar esses hábitos, né? Esse negócio de ficar com vassourinha hidráulica, né? Um dia eu estava num almoço aqui, numa associação aqui de classe, aí, numa reunião, inclusive reunião de comitê, uma cena interessante. Juntou o povo lá para comer e baita chuva, que nem hoje, a hora que a gente veio um pouquinho antes de vir para cá. Eu estava no restaurante. E debaixo daquela chuva lá, no restaurante tinha um vitrozão grandão, dá para você ver a calçada do outro lado. Impressionante, era cena de filme isso daí. Uma senhora com um baita de um guarda-chuvão, desses de piscina, debaixo da chuva, saiu do portão e não contente com aquela água que estava limpando a calçada, ela estava mangueirando ali você está brincando. Te juro, olha, todo mundo olhou porque, sabe, a gente estava a trabalho lá, exatamente num fórum ali que discute exatamente, entre outras coisas, isso daí, né? Então, achou insuficiente. Achou insuficiente, nós olhando, olha lá, enfim. Então tem essa cultura da mangueirinha, né? É um hábito que
por você ter muito, você desperdiça e ao mesmo tempo tá meio enraizado, né? Porque não é melhor você lavar o carro ou ficar regando a plantinha lá num dia de calor do que você ficar, sabe, vassourando ali a seco, né? Quer dizer, te satisfaz mais, né? Então aí vai, né? Aí se você não paga, sabe, você tem ali um cano estourado lá que você pode desperdiçar. Mas isso é. Isso é cultura, educação. Isso não botar numa equação, né? Sabe? Tem que botar numa equação de entrada e saída e arrumar o sistema, né? A gente pode afirmar que nós temos qual a relação que ele tem em comparação com outras partes do planeta na nossa reserva hídrica? Olha, é um dos maiores aquíferos ou reservatório de água subterrânea do mundo. Tem um semelhante a ele no nordeste da Austrália. Semelhante, assim, com as mesmas características maiores, né? Mas pela quantidade de água, uma vez eu fui dar uma entrevista há anos atrás, aí quando fiz aquele mapa lá que eu abri para você antes de começar o aliás, vamos mostrar programa. o mapa, vamos aproveitar e mostrar o mapa, porque daqui a pouco acaba o programa e a gente não mostra. E aí eu fiz um cálculo, eu transformei a quantidade de água, a gente podia até fazer um outro cálculo rápido aqui, transformar em estádios da fazendinha do Corinthians, né? Mas eu fiz Bom, então, eu fiz uma transformação. Bom, nós estamos... Então, ó, nós Dá estamos... pra pegar aqui, não? Dá pra fechar mais? Ó, Ribeirão Preto tá aqui, ó. Vamos pra direita. Isso que tá em azul aqui, ó, é a área de recarga direta. Então a água entra por aqui, então, Ribeirão está bem perto de uma das grandes áreas de recarga. Exatamente. A zona leste de Ribeirão é a área de recarga direta, por onde Esse a água azulzão entra. escuro aí? Isso. Aqui está o Rio Paraná, ó. Né? Aí vamos pro outro lado aqui, a água também entra por aqui. Então Esse outro lado onde que é? Mais ou menos. Isso aqui é Taquari, aqui é Campo Grande, olha. Aí é Mato Grosso. Mato Grosso. Aqui é Dourados, né? E aqui embaixo? Aqui embaixo é... Argentina já. Então, aqui é Porto Alegre, certo? Aqui é Porto Alegre. Ah, tá. Então Rio Grande do Sul, hein? Vamos descendo, vamos para o Uruguai, né? O aquífero, ele está parte aflorante e parte recoberta também no Uruguai. A Argentina e o Paraguai aqui são 4 países, né? Cara, nós temos 3 grandes regiões de recarga, de recuperação hídrica. E uma delas é do nosso lado. Só que veja bem, da água que precipita, vamos pegar aqui a região de São Paulo, né? Sim. Para simplificar. Em média, da água que cai de chuva, é só 10% que entra. Os outros 90% ou escorre e vai formar rio, ribeirão, vai dar essas enchentes quando chove muito, ou evapora, aí volta para o ciclo diretamente, né? Vapor d'água, ou transpira pelo metabolismo das plantas. Então é só do que cai, é só em 10% que entra. Porque a área do aquífero é muito grande para pequena água de recuperação. Isso. E aí o volume o volume que tem de água armazenada é 7,5 milhões de estádios do Maracanã, que depois nós podemos transformar isso. Vamos fechar isso aqui. Está acabando o programa. Em outra unidade. Você vai ter que voltar aqui de novo, cara. Acabou o nosso tempo. De água. Vamos recuperar isso aqui. Vou preservar isso aí, que é o básico. Tem um outro cálculo que foi feito que é assim, para entender mais fácil, né? Você tem a área do país, do Uruguai, como se fosse um grande lago de 200 metros de profundidade de água. Legal. Bom, Heraldo, brigadão. Espero que você volte aqui. Eu que agradeço. Falar mais Voto. Gente, acabou o tempo, infelizmente. Eu queria ficar mais umas 2 horas aqui, mas até semana que vem. Beijo. Tchau.